A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs, que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Hoje, excepcionalmente, estarei com os irmãos, tanto pela manhã quanto pela noite, pois o irmão do pastor Marcelo veio a óbito, veio a falecer, né? O Serginho. Ele está agora com Cristo, descansando, mas nós viemos orar, né? Pelo pastor, pela sua família, para que Deus venha consolar, porque o nosso Deus também, Ele nos consola através do Espírito Santo do Senhor, tá bom? Estarei orando para dar início à nossa EBD, onde iremos louvar, escutar a voz do nosso Deus. Oremos. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer pela Tua graça e misericórdia, Pai. Porque nós somos frutos da Tua graça e misericórdia, Pai. Nada que nós fazemos, ó Pai, vem de nós mesmos, mas vem da Tua graça. Neste momento, Senhor Deus, ó Pai, eu venho pedir, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor venha nos direcionar, Senhor Deus, ó Pai, aqui na EBD pela manhã, Senhor Deus, ó Pai. Venha, Senhor, iluminar a mente do Daniel, a minha mente, e nos usar como instrumentos nas Tuas mãos. Da mesma forma, eu também oro pela vida do pastor, venha estar consolando ele neste momento tão difícil, Senhor, que ele venha achar refúgio em Ti, tanto ele quanto os seus familiares também. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e há de fazer. Amém. O título da lição deste domingo, irmãos, é Buscar as Coisas que São de Deus. É a lição 13, como passou rápido, né? O texto áureo, eu irei ler com os irmãos, se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então devemos buscar as coisas que são de cima, né? Buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, tendo a certeza que as demais coisas serão acrescentadas. Passarei a palavra agora para o irmão Pedro. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda a confiança, andando em luz, marchai com toda a confiança, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo demandai aos céus a casa paternal, e vigilante não dormindo, as horas com temor remindo, andai na luz,
filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor. Bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Senhor Jesus, eu te amo mais que o mundo e seu prazer, pois deste-me perfeita paz que nunca irei perder. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. Senhor, de mim mais perto estás que amigos meus aqui. Oh, quanto a alma satisfaz, é só pensar em ti. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. E de prazer meu coração eu sinto transbordar. Sem ti comigo os dias são quais noites sem luar. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. Ó meu precioso Salvador, que gozo é caminhar aqui contigo e sem temor teu rosto contemplar. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. Amém. Bom dia a todos os irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, como o irmão Caio já leu, última lição da IBD deste trimestre, lição de número 13, onde nós estaremos falando um pouco da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. A próxima lição nossa, no próximo trimestre, nós estaremos estudando. O tema central da próxima revista será a oração, a doutrina bíblica da oração. Será bênção também nas nossas vidas. Então vamos lá. Entrando no nosso estudo, irmãos, lição de número 13, tema da lição, buscai as coisas que são de Deus. Texto que nós estaremos lendo, Colossenses capítulos 3 e 4,
Eu acredito que hoje nós iremos conseguir vencer esses 2 capítulos, porque esses 2 capítulos eles são simples de serem compreendidos, não tem muitas questões complexas teologicamente falando nesses 2 capítulos. Basta somente que nós venhamos entender a ideia central do livro, que nós conseguiremos avançar nesses 2 capítulos de uma forma bem tranquila. E logo em seguida eu estarei introduzindo, daqui a pouco, a ideia central do livro para os irmãos. Referencial teórico usado na elaboração desse estudo. Eu utilizei alguns livros, eu utilizei o comentário bíblico de João Calvino em Colossenses, traduzido por Walter Graciano Martins, da editora Fiel. Utilizei também um livro ao qual eu gostaria de recomendar para os irmãos, que é A Supremacia e a Suficiência de Cristo, a mensagem de Colossenses para a igreja de hoje. É um livro pequenininho, tá? Ele não é muito grande, é possível os irmãos comprarem ele na internet, num preço bem acessível, tá? O autor deste livro, é interessante que ele foca, a mensagem de Colossenses para a igreja de hoje, é do Augusto Nicodemos Lopes, da igreja Vida Nova. Tá? Utilizei também a introdução e comentários de Colossenses e Filemon, de Ralph Martin, da editora Mundo Cristão, e também utilizei a introdução do Novo Testamento do Dr. David Brodos. O esboço do nosso estudo nesta manhã, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer aqui a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, depois nós vamos fazer o desenvolvimento do estudo, logo em seguida eu gostaria de dar alguns insights exegéticos para os irmãos, e logo em seguida eu também concluo fazendo as minhas considerações com relação à revista do aluno. Tá? Então, a autoria da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Paulo, tá? Destinatários à igreja de Colossos. Colossos era uma cidade pequena situada na Ásia. Ela ficava próxima de 2 cidades, que era Hierápolis e Laodiceia. Essas 3 cidades elas ficavam ali próximas ao rio Nico e elas eram circunvizinhas. Paulo nunca tinha ido a Colossos. Então, com base nessa informação, nós já respondemos a pergunta que o professor Fernando fez na última lição dele, embora ele já tenha respondido essa pergunta no corpo da lição dele, se os irmãos prestaram bem atenção. Colossos também faz parte de uma das 4 cartas, denominadas cartas da prisão, como eu já explanei para os irmãos em outras oportunidades. Provavelmente o apóstolo Paulo está preso em Roma, sua primeira prisão romana, conforme o livro de Atos, capítulo 28, nos narra, e é de lá que ele escreve essa carta aos Colossenses. Epáfras provavelmente se converteu durante o ministério de Paulo em Éfeso, conforme é narrado em Atos 19. Lá em Atos 19 o texto diz o seguinte: que toda a Ásia teve a oportunidade de ouvir o evangelho de Paulo. Então, provavelmente, Epáfras ele se converteu em Éfeso. Tá? Éfeso ela era a capital da Ásia, então de lá ele deve ter viajado para Colossos, e ao que tudo indica, o ministério de Paulo em Éfeso é datado de aproximadamente os anos 51 e 53, ele ficou 2 anos lá. Ao que tudo indica, Epáfras, ele era o pastor da igreja em Colossenses, e foi ele que fundou essa igreja em Colossenses. Tá? Era costume da época que as igrejas elas eram situadas em residências. Então, bem provavelmente, existe uma grande possibilidade que a igreja de Colossenses, os irmãos se reuniam na casa de Filemon. Mesmo Filemon, a qual o apóstolo Paulo também endereçou uma carta para ele. Tá? Uma das palavras-chave que eu gostaria de destacar, que ela aparece 10 vezes na carta aos Colossenses, por onde os irmãos, caso queiram, podem fazer um estudo exegético dessa palavra, é a palavra plenitude do grego pleroma. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer para os irmãos. Vamos falar um pouquinho do motivo pelo qual Epáfras ele saiu de Colossos e ele foi até Roma para conversar com o apóstolo Paulo. Tá? Após algum tempo da instituição da igreja de Colossos, a igreja já estava instituída, Epáfras é surpreendido com a chegada de falsos mestres.
A doutrina deles era tão complexa que Epáfras viajou até Roma para poder se aconselhar com o apóstolo Paulo, dada o tamanho do problema que Epáfras viu nesta doutrina desses falsos mestres. É possível que Epáfras deve ter ficado extremamente chocado, né? E talvez deve ter se sentido incapaz de combater aquela heresia sozinho, e ele viaja até Roma para pedir recomendações do apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo o ajudasse no combate dessa heresia, de tão complexa que ela era. Tá? Dois termos são utilizados para identificar a heresia de Colossos. O primeiro é filosofia, o segundo, uma piedade forçada. Lá em Colossos nós vemos um gnosticismo incipiente. Tá? Essa heresia de Colossos ela ficou conhecida no mundo antigo como a heresia de Colossos, embora haja relatos históricos que essa heresia ela também deve ter chegado também na cidade de Hierápolis e também na cidade de Laodiceia, porque no final da epístola, no capítulo 4, o apóstolo Paulo recomenda que a epístola que ele enviou, provavelmente pelas mãos de Tíquico e Onésimo, fosse lida, que é a epístola aos Colossenses, em Colossos e também lida em Laodiceia. E o apóstolo Paulo também faz menção de uma outra epístola que ele endereçou a Laodiceia, e ele diz, olha, peguem também a epístola que eu enderecei a Laodiceia e leiam também em Colossos. Essa epístola, nós não temos conhecimento dela. Não há nenhum relato histórico a respeito dessa epístola. Então, esse gnosticismo de Colossos, ele é um gnosticismo que ele ainda estava ali no seu início. Por quê? Porque o gnosticismo mesmo, na forma tradicional do termo, ele veio com força, foi a partir do século II. Lá no século II, o gnosticismo se espalhou pelo mundo antigo, pelas igrejas do segundo século, que trouxe muito problema para as igrejas do segundo século. E uma das características do gnosticismo é que eles se atreviam a interpretar a Bíblia à luz do gnosticismo. Então eles ficavam ali, não anulando Jesus Cristo, mas colocando Jesus Cristo em uma condição de inferioridade, expondo ali as filosofias e os pensamentos deles, e dessa forma tentando introduzir esse ensino dentro da igreja. E lá nos séculos 2 e 3 ele teve que ser combatido com veemência pelos pais da igreja, dada o problema que esse gnosticismo ele trouxe para a igreja primitiva. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para os irmãos. Tá. Esse gnosticismo ensinava que o conhecimento, a sabedoria, a filosofia é que poderia levar o homem à salvação ou libertação. Então eles ensinavam que era somente através da sabedoria ou do conhecimento é que o homem poderia chegar à libertação ou salvação. Eles entendiam que o mundo sendo mal, juntamente com o homem, com o corpo, que no entendimento deles era mal, Deus não poderia tocar no mundo e nem ter habitado em um corpo humano. Resumidamente, o gnosticismo se apoiava em dois princípios platônicos. O primeiro, os gnósticos acreditavam que a matéria era má e somente o espírito era bom, de tal forma que você poderia fazer o que você quisesse com o seu corpo, porque o corpo era mau, não precisava se preocupar com o que você fazia com o seu corpo. E também eles acreditavam em uma verdade superior, secreta, que apenas poucas pessoas conheciam. Com relação a este particular, eu vou estar falando de uma forma mais específica quando eu for dar os meus insights exegéticos para os irmãos. Tá? Eles acreditavam que o corpo físico de Jesus não era real. Olha o problema dessa doutrina. Eles acreditavam que o corpo físico de Jesus não era real. E daí os motivos pelo qual, no capítulo 1 e ali até aproximadamente, deixa eu dar uma olhada aqui, no capítulo 2, até os versículos de número 7, o apóstolo Paulo ele traça
todo um perfil cristológico de Jesus para deixar bem claro aos cristãos de Colossos quem era Jesus e qual foi a obra que Jesus Cristo realizou. Porque eles acreditavam que o corpo de Jesus não era real. Os gnósticos. Eles acreditavam que Jesus apenas aparentava ter um corpo físico, mas que Jesus nunca teve um corpo físico. Que o seu Espírito descera sobre ele no seu batismo com João, e o abandonou no momento da crucificação. Vamos lá. Segundo alguns autores, eu digo no que diz respeito a essa heresia de Colossos. Alguns autores entendiam que dentro dessa heresia eles colocavam Jesus como um demiurgo. Esse demiurgo seria, explicando para os irmãos, no que diz respeito ao entendimento gnóstico, esse demiurgo seria dizer que Jesus ele era um ser inferior a Deus, ou seja, Jesus ele não era Deus em toda a sua totalidade e ao mesmo tempo ele era superior a toda a criação. Então Jesus ele era superior a nós e toda a criação e ao mesmo tempo ele era inferior a Deus, ele não era Deus em sua totalidade. Segundo esse ensino gnóstico, eles acreditavam que Jesus Cristo ele era a ferramenta que Deus usou para colocar a mão na massa e estabelecer a sua obra na humanidade. Avançando, em meio a todos esses problemas do gnosticismo, havia também judeus que viam o evangelho com a necessidade ainda de se respeitar algum legalismo, algumas práticas judaicas, né, no que diz respeito à dieta, à circuncisão e à observância do calendário judaico, e também havia nesse meio gregos e gentios tentando introduzir esse gnosticismo, dizendo que Jesus ele era inferior a Deus. E se não fosse bastante, todos esses problemas, esta igreja, a igreja de Colossos, também estava enfrentando problemas nas famílias. O apóstolo Paulo ele trata de algumas questões familiares, nos seus relacionamentos sociais. O apóstolo Paulo também trata alguns problemas que estavam acontecendo em Colossos, no que diz respeito aos escravos, que não estavam respeitando os seus senhores, estavam roubando, defraudando seus senhores. Da mesma forma, tinha senhores que não estavam sendo justos com seus escravos. E, por fim, o apóstolo Paulo também trata questões relacionadas ao relacionamento que nós devemos ter, né, que os colossenses deveriam ter, com os irmãos dentro da igreja. Estava tendo problemas nos relacionamentos com os irmãos dentro da igreja. Os irmãos não estavam se entendendo, existe a possibilidade que os irmãos estavam tendo muita desavença lá dentro da igreja. Daí o motivo pelo qual alguns autores veem o apóstolo Paulo tratando, fazendo todo um perfil cristológico de Jesus nos primeiros capítulos e avançando nos outros 2 capítulos, trazendo exortações para a igreja, né? Também debatendo no capítulo 2 as heresias desses gnósticos, depois no capítulo 3 e 4, trazendo ensinamentos para que a igreja soubesse como viver em sociedade, como viver no seu relacionamento com o seu corpo, né? Do que diz respeito à santidade, e também como proceder nos seus relacionamentos familiares. Avançando. Antes de eu entrar no capítulo 3, eu preciso fazer um breve resumo daquilo que o apóstolo Paulo tratou no capítulo 2. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a nós compreendermos o capítulo 3. Porque o capítulo 3, ele é o desenvolvimento daquilo que o apóstolo Paulo tratou no capítulo 2. Então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele combate 4 movimentos heréticos. Tá? O primeiro movimento herético que o apóstolo Paulo combate, que está lá no capítulo 2, verso 8 a 10, o apóstolo Paulo começa a combater o gnosticismo, dizendo que
em Jesus habita toda a plenitude e que em Cristo é que somos aperfeiçoados. Ou seja, o apóstolo Paulo ressacha o conceito gnóstico de que a plenitude era alcançada através do conhecimento ou pela busca desse conhecimento, chamado também na filosofia da verdade última. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro, a plenitude só é alcançada através de Jesus Cristo. Não é através da busca de conhecimento ou no esforço de obter conhecimento que você alcança plenitude alguma, ou a verdade última que os filósofos gostavam de debater. Não, a plenitude é alcançada somente através de Jesus. Ainda no capítulo 2, versos 11 a 15, Paulo debate os legalistas, que queriam impor a observância da dieta, do calendário e da circuncisão aos irmãos da igreja. O apóstolo Paulo deixa bem claro que em Cristo nós fomos circuncidados, que em Cristo, simbolicamente a circuncisão, porque a circuncisão é no coração, né? Não na carne mais. Que em Cristo Deus cancelou a nossa dívida, que em Cristo nós já triunfamos sobre os principados e potestades, pois Cristo os desarmou mediante a sua vitória na cruz. Nos versos 16 a 17, o apóstolo Paulo diz que os colossenses não deveriam deixar que ninguém os julgasse, pois eles não estavam observando mais os ritos da lei, porque tudo aquilo era a sombra de Cristo. E agora que o corpo que projetara aquela sombra havia chegado, que é Jesus Cristo, não havia mais a necessidade de se observar a sombra, porque eles já tinham a realidade do corpo. É interessante essa interpretação, né? O apóstolo Paulo deixa bem claro para os irmãos de Colossos o seguinte, que os rituais da lei, eles eram a sombra de Jesus Cristo. E o corpo que projetava essa sombra já havia chegado, que é Jesus Cristo. Então agora, como nós temos a realidade do corpo, não existe mais a necessidade de continuar observando os rudimentos e as ordenanças da sombra do corpo, porque nós já temos o corpo. Nos versos 18 e 19, Paulo condena o misticismo e o culto aos anjos, deixando bem claro que Deus nunca havia revelado isto. E esse culto aos anjos rejeitavam a glória de Deus. Por quê? Porque os gnósticos ensinavam que esse culto aos anjos, a esses seres celestiais, deveriam ser praticados para que, através deste culto, né, desta prestação de culto a esses anjos, eles iriam ajudar aos homens, alguns poucos homens especiais, a alcançarem esse conhecimento secreto, alcançarem essa revelação que não foi dada aos demais, e assim alcançar essa verdade última, ou a salvação, ou a libertação. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro, não tem esse negócio de culto aos anjos, porque isso o quê? Invalida a glória de Deus, a glória de Jesus. E por fim, nos versos 20 a 23, Paulo combate a doutrina ascética, afirmando que o ascetismo não pode nos livrar da sensualidade de nossos corações, antes somente o que pode livrar os nossos corações da sensualidade? Somente uma vida em Cristo. Eles também pregavam esse rigor ascético, uma série de práticas que eles ensinavam que deveriam ser observadas para que o homem pudesse deixar as suas práticas sexuais ilícitas de lado. O apóstolo Paulo deixa bem claro, fala, não, é somente através de Jesus. Tendo dito isto, quando chega no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele começa a trazer os conceitos práticos que deveriam ser observados. Por isso que ele inicia logo lá no capítulo 3 com essa palavra porquanto. Então, lá no capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz o seguinte, portanto, por quê? Porque o apóstolo Paulo, agora ele vai trazer conceitos práticos a respeito de tudo que ele ensinou nos capítulos anteriores. Então, no capítulo 1, ali o apóstolo Paulo, ele traça o perfil cristológico de Jesus. No capítulo 2, ele
rebate ao gnosticismo e à heresia, todos os conceitos heréticos de Colossos. E agora, quando chega aqui no capítulo 3, ele fala, agora como que nós vamos praticar tudo isso? Então, quando ele diz, porquanto, ele está dizendo o seguinte, diante de tudo que ele disse até agora, diante de tudo isto, ou dito isto, agora, como que nós vamos praticar tudo isso? Então, ele começa dizendo, porquanto, capítulo 3, verso 1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Então, já logo de cara eu gostaria de observar com os irmãos o seguinte, essa palavra "se", de uma forma idêntica, lá em Efésios capítulo 3, que eu também ministrei para os irmãos, essa palavra "se", no original, ela não é uma condicional de dúvida, ela é uma condicional de fato. E isso nos fica claro também, porque a Bíblia, a NVI, que é a nova versão internacional, o versículo, capítulo 3, verso 1, ela diz o seguinte, em vez de colocar esse "se", ela diz o seguinte, já que fostes ressuscitados com Cristo, ou seja, colocando de uma forma clara que ali, segundo o original, o apóstolo Paulo está fazendo uma afirmação. Então diz o seguinte, porquanto, tendo dito tudo isto, todas essas recomendações que eu falei para vocês, já que vocês ressuscitaram em Cristo, o apóstolo Paulo começa. Tá? Outra observação que eu gostaria de fazer aqui para os irmãos, essa questão do já ressuscitaram com Cristo, eu não vou me aprofundar muito neste tema, tá? É só a título de conhecimento para os irmãos, caso os irmãos leiam em algum local, somente a título de conhecimento. Existem alguns estudiosos que entendem o seguinte, que quando o apóstolo Paulo ele diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, essa fala do apóstolo Paulo, na mente do apóstolo Paulo, ele está remetendo ao entendimento escatológico no que diz respeito ao milênio de Cristo. Esses autores entendem que o milênio de Cristo é uma visão escatológica, tá? Ele teve início, um milênio simbólico, tá? Ele teve início com o nascimento de Jesus. Então, alguns autores eles se utilizam desse versículo para dizer que aqui, na intenção do apóstolo Paulo, ele estava dizendo isso. Tá? Eu não vou entrar neste tema escatológico, porque não é o objeto do nosso estudo, é somente a título de informação para os irmãos. Tá? Eu penso que, quando o apóstolo Paulo ele diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e nós vamos entender isso de uma forma bem clara, o apóstolo Paulo ele está falando do novo nascimento que nós temos que ter, todos nós. E isso vale para os irmãos de Colossos e vale para todos nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos que viver em novidade de vida, uma nova vida. Então eu penso que o apóstolo Paulo está falando a respeito disso. Mas para nós entendermos melhor isso, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Tá? Eu separei o meu estudo aqui em blocos, em perícopes, em unidades micro de estudo, para que a gente possa entender a ideia que o apóstolo Paulo ele tá falando aqui nesse capítulo, porque se nós entendemos isso, vai ficar claro para os irmãos a concordância lógica do texto, que um assunto ele começa, ele se desenvolve e ele termina de uma forma lógica. Tá? Então vamos ler o capítulo 3, do verso 1 ao 4, que diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele. Então aqui, já logo no versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, né? Que nós estamos unidos com Cristo na sua ressurreição. Capítulo 1. O apóstolo Paulo diz,
Nós estamos unidos com Cristo em sua ressurreição. Por isso que ele diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Tá? No versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque morrestes, dizendo que nós morremos. Então, o que o apóstolo Paulo possivelmente está dizendo com o fato de nós estarmos unidos com Cristo na sua ressurreição e unidos com Cristo também na sua morte? Aqui, possivelmente, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, para os cristãos de Colossos, e isso serve para nós também hoje, que somos salvos pela fé, igualmente a todos os salvos ao longo da história, porque a salvação sempre foi pela fé, tá, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo possivelmente está dizendo o seguinte, nós estamos unidos com Cristo na sua morte e ressurreição, por quê? Porque quando Jesus Cristo morreu, todos nós que aceitamos Jesus como único, suficiente Salvador, nós também morremos. E quando Jesus Cristo ressuscitou, nós que aceitamos Jesus como único, suficiente Salvador, também ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Então, a morte para nós, ela simboliza a morte do velho homem, a morte do velho Adão. E isso se desenvolve ao longo do capítulo 3, os versos 9 a 10, nós vamos entender isso também. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós morremos com Cristo, quer dizer que o nosso velho homem morreu. Aquele velho homem que havia se precipitado na morte juntamente com Adão. Porque quando Adão ele pecou, ele precipitou a humanidade na morte, juntamente na morte, por conta do pecado dele. Toda a humanidade foi precipitada na morte. Por isso que Jesus, ele também é chamado pelo apóstolo Paulo como um novo Adão, como um segundo Adão. Porque em Jesus Cristo, nós temos comunhão na sua morte, o velho homem, aquele velho homem que estava manchado pelo pecado de Adão, condenado pelo pecado de Adão, ele morre. E nós ressuscitamos, um novo homem ressuscita, para que nós venhamos viver em novidade de vida e uma nova vida que não se limita apenas a este mundo, mas uma vida eterna. Então, simbolicamente falando, é assim que Jesus ele opera a salvação em nós. É assim que Deus opera a salvação em nós. É por isso que Jesus ele morreu e ressuscitou. Ele morreu em nosso lugar. Porque o nosso pecado, ele tinha um preço a ser pago. A nossa dívida com Deus nos levava à morte. Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar. Então, nós estamos unidos também com Cristo na morte dele. Porque o velho homem morreu, nós não. Mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E da mesma forma que Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo. Estamos unidos na ressurreição de Cristo. Porque agora, Jesus Cristo, ele nos libertou do império da morte e do pecado. Jesus Cristo nos deu uma nova vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos que viver em novidade de vida. E Jesus Cristo nos justificou diante de Deus. E agora nós temos acesso à vida eterna em Deus. É por isso que o nosso alvo é Jesus Cristo, irmãos. É por isso que o nosso alvo ele é Jesus Cristo. Então, tendo isso em mente, possivelmente o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ele começa falando, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, portanto, já que fostes ressuscitados, já que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, estamos unidos com Cristo na sua ressurreição, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Tá? Então, aqui, nós temos um verbo no imperativo, que é esse buscai. Tá bom? Eu tive o cuidado, apenas no capítulo 3, de separar todos os verbos no imperativo. Tá? Eu não quero enfadar os irmãos com gramática grega, mas só para os irmãos entenderem, eu só vou falar desse imperativo, porque o imperativo ele é um verbo, né, quando ele está no modo imperativo, ele é um verbo que ele é muito conhecido dos irmãos.
Se eu falar aqui para os irmãos um texto da Bíblia que está no imperativo, tenho certeza que os irmãos vão se lembrar. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, é um termo muito conhecido dos irmãos. Então, aqui eu vou listar apenas os verbos que eles estão no modo imperativo, mas somente o modo, tá? Porque o verbo no grego, assim como no português, ele tem voz, pessoa, número, ele tem tempo, modo, voz e pessoa e número. Então, eu vou falar apenas do modo, tá? E dentro desse modo, o imperativo, ele pode nos remeter a uma ordem, a uma proibição, uma exortação, um conselho ou uma súplica. E o que vai determinar se no imperativo ele está apontando para uma ordem, uma proibição, uma exortação, um conselho ou uma súplica, aí nós teríamos que analisar essa palavra também no seu tempo, no seu modo, na sua voz, na sua pessoa e no seu número. Então eu não vou fazer isso, tá? Eu só vou indicar para os irmãos quando o texto está falando aqui é o imperativo, porque eu entendo que os irmãos já conhecem um pouco a respeito desse imperativo, porque ele pode indicar uma ordem, como está lá em Enchei-vos do Espírito Santo, ele pode indicar uma proibição, uma exortação, uma súplica ou um conselho, tá? Então aqui nós temos esse imperativo, buscai, já que nós estamos unidos com Cristo na sua ressurreição, buscai as coisas que são do alto, tá? E esse buscar está no imperativo, ok, perfeito, avançando, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo com Deus. Então esse pensar, o significado da palavra no original não é somente pensar, mas é no sentido de que as nossas motivações elas andem nesse caminho. Então, já versículos de número 1 a 3, o apóstolo Paulo está dizendo, já que nós estamos unidos com Cristo na sua ressurreição, pensai nas coisas lá do alto. Já que nós estamos unidos com Cristo na sua morte, me confundi aqui com pensar e o buscar. Então vamos lá, versículos 1 a 3. Já que nós estamos unidos com Cristo na sua ressurreição, buscai as coisas lá do alto. Já que nós estamos unidos com Cristo na sua morte, pensai também nas coisas lá do alto. Por quê? Porque a nossa vida está oculta juntamente com Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui pelo fato da nossa vida estar oculta juntamente com Deus? Possivelmente, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, o versículo 4 ele vai nos explicar. Tá? Eu não vou dizer aqui que o crente não tem que dar testemunho, não é isso. Tá? Mas o mundo ainda não nos conhece da forma a qual um dia o mundo irá nos conhecer. O mundo ainda não nos conhece da forma a qual um dia Jesus Cristo irá revelar a sua igreja. Versículo 4 diz o seguinte, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestos com Ele em glória. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo pelo fato da nossa vida estar oculta juntamente com Cristo em Deus? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, vai haver um momento, na segunda vinda de Cristo, que Jesus Cristo ele vai se manifestar para toda a humanidade nos ares, juntamente com a sua igreja, juntamente com nós. Haverá um dia, irmãos, em que Jesus Cristo irá se apresentar novamente à humanidade com seu corpo glorificado, juntamente com a sua igreja. E o mundo, toda a humanidade vai olhar para a sua igreja, vai olhar para nós, da forma a qual nós estamos juntos com o nosso Deus. Com um corpo glorificado, resplandecendo a glória de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz que a nossa vida está oculta em Jesus Cristo, é porque assim como Jesus ainda não se manifestou da forma a qual Ele há de se manifestar, nós também ainda não nos manifestamos da forma que nós iremos nos manifestar juntamente com Cristo. Porque vai haver um dia que Jesus Cristo ele vai aparecer nos céus, glorioso, juntamente com a sua igreja gloriosa, e toda a humanidade vai ver Jesus juntamente com os seus santos, com o seu corpo glorificado, um corpo que não se corrompe mais como esta matéria, um corpo glorificado à semelhança de Jesus Cristo. Versículo 5. Deixa eu só
me organizar aqui. Tá. Dos versículos 5 até do 5 a 11. Perfeito. Então, dos versículos 5 a 11, nós vamos ver, né, o resultado desta nossa união na morte e na ressurreição de Jesus Cristo em nosso procedimento com o nosso corpo. Tá? Então, aqui, fazei novamente um verbo no imperativo. Pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, porneia, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então é interessante observar o seguinte, aqui o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, se referindo ao velho homem que se corrompe nessas 5 atitudes malignas, né, que é a porneia, relações ilícitas, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que o apóstolo Paulo coloca a avareza como idolatria. Então, nós devemos, pois, fazer morrer a nossa natureza humana com esses desejos. Tendo em vista que o apóstolo Paulo colocou a avareza como idolatria, eu achei interessante eu falar um pouquinho a respeito dessa avareza. Tá? A avareza é o sentimento que leva uma pessoa para longe de Deus e a encoraja a confiar em suas possessões materiais. Tá? Aqui eu tenho que avançar no estudo, né, de uma forma um pouco mais rápida, para nós conseguirmos vencer o estudo, que tem bastante coisa interessante que eu gostaria de falar para os irmãos, mas qualquer dúvida que os irmãos tiverem, deixem aí nos comentários. Versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui é interessante observar o seguinte, se nós temos em mente que o apóstolo Paulo está falando a respeito do velho homem e do novo homem, se nós temos em mente que o apóstolo Paulo está falando que o abandonar a natureza terrena está relacionado a nós abandonarmos as práticas do velho homem, existe a possibilidade de que o apóstolo Paulo, quando ele diz dos filhos da ira de Deus, ele está falando dos filhos do primeiro Adão, dos filhos que estão mortos nos seus pecados, assim como o velho Adão. Os filhos que foram precipitados na morte e no pecado por conta do pecado de Adão. Versículo 7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nela, no passado. 8. Agora, porém, despojai-vos, em verbo no imperativo, igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, aqui existe a possibilidade desses outros pecados aqui, dessas outras atitudes que vão contra Deus, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, ele está ligado a pecados que diz respeito à língua, pecados que nós professamos com a nossa língua. Então, existe a possibilidade de ser uma ira, que por conta dessa ira você vai falar o que não deve. Uma indignação, que por conta dessa indignação também você vai falar o que não deve. Uma maldade no coração, que vai fazer você falar o que não deve. Maledicência, a própria palavra diz. Linguagem obscena do vosso falar. E o porquê existe essa possibilidade? Porque no versículo 9, o apóstolo Paulo diz, não mintais uns aos outros. Então, a mentira também é um pecado que é professado com a língua. E é interessante observar que o seguinte, não mintais também é um verbo no imperativo. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, por que eu levantei a possibilidade aqui no versículo 6, o apóstolo Paulo está colocando os filhos da desobediência como os filhos do primeiro Adão? Porque o desenvolvimento lógico do texto, o apóstolo Paulo está tratando essas duas questões.
O novo homem que está unido na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, e o velho homem que se corrompe com todas essas práticas contrárias à vontade de Deus e que, ao mesmo tempo, será condenado pela ira de Deus, porque ele continua morto nos seus delitos, e ele continua como um filho do primeiro Adão. 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo Cristo é tudo em todos. Então o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Colossenses: deixem as práticas do velho homem, deixem as práticas daquele homem que será condenado com o primeiro Adão, nas práticas do primeiro Adão. Deixem isso para lá. Nós devemos o quê? Nos revestir do novo homem, nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. A salvação, irmão, ela sempre foi pela fé, desde o passado até os dias de hoje. Eu não estou aqui dizendo que Adão foi salvo ou que não foi salvo, não é isso que eu estou levantando, tá? Porque não tem como nós sabemos. O que eu quero deixar bem claro para os irmãos é o seguinte: quando o homem ele morre sem Jesus, ele morre por conta das consequências do primeiro Adão. Porque quando Adão pecou, ele precipitou toda a humanidade no pecado. E quando o homem ele é salvo por conta das consequências da atitude, da obra do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Sendo assim, esse homem está unido na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, e nós vamos avançar. Então, a partir aqui do verso 12, mais um verbo no imperativo, revesti-vos. A partir do verso 12, o apóstolo Paulo começa a tratar os resultados dessa nossa união com Cristo no corpo de Cristo, ou seja, os resultados da nossa união com Cristo no nosso relacionamento dentro da igreja, com os irmãos. Então o apóstolo Paulo começa, eu vou ler essa questão, o apóstolo Paulo trata do verso 12 até o 17. Então, 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: para que nós venhamos nos portar como homens e mulheres que foram escolhidos por Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. 13, suportai-vos uns aos outros. Esse suportai-vos uns aos outros, como provavelmente o apóstolo Paulo recebeu por parte de Epáfras. Epáfras disse para o apóstolo Paulo que, por ele estar tratando essas questões específicas, de forma específica, que existia problemas entre os irmãos lá da igreja, é interessante observar que o apóstolo Paulo diz aqui: suportai-vos uns aos outros. Existe a possibilidade do apóstolo Paulo estar dizendo o seguinte: tem irmãos que nós vamos ter que suportar. O ser humano é uma pessoa difícil. É difícil, irmãos. É difícil, cada um tem o seu jeito, entendeu? Cada um tem a sua forma de pensar, os seus valores éticos e morais, a sua criação. Tem pessoas que é difícil, irmãos. Então, até esses irmãos difíceis, nós temos que suportar eles. Como? Espera aí que o apóstolo Paulo já vai explicar. Então, suportai-vos. Se tem alguma pessoa que você tem dificuldade de se relacionar com ela, vocês não conseguem, por mais que você tente chegar num denominador comum com essa pessoa, não tem como suportar essa pessoa. Como? O apóstolo Paulo já diz. Continuando, avançando, versículo 13. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Então, ou seja, o apóstolo Paulo já falou, na possibilidade de alguém ter motivo de queixa contra alguém, perdoa o irmão. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. 14.
acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É interessante que aqui no versículo 14, o apóstolo Paulo deixa bem claro, somente o amor pode produzir uma comunhão perfeita dentro da igreja. Então é só através do amor, irmãos, que nós vamos suportar uns aos outros, que nós vamos nos perdoar, é somente através do amor. Avançando, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, aqui no versículo de número 15, esse árbitro, que no original significa dizer deixai governar, também é um verbo que está no imperativo. É interessante observar o seguinte, esse árbitro, eu vou explicar, eu vou contextualizar para a gente poder entender esse versículo 15. O apóstolo Paulo está dizendo, seja a paz de Cristo o árbitro de vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se porventura vocês tiverem problemas dentro da igreja, problemas, a pessoa não está se entendendo, um fala A, o outro fala B, o relacionamento dentro da igreja está difícil. Quem que deve ser o árbitro para resolver esse problema? Quem que deve ser o juiz para resolver esse problema? Quem que deve governar essa situação para vocês? A paz de Deus, a paz de Cristo. Então, ou seja qualquer problema, qualquer dificuldade que vocês tenham no relacionamento de vocês dentro da igreja, que a paz de Cristo venha resolver o problema. Vocês têm que dar um jeito de viver em paz. Não dá para viver em guerra. Tem que viver em paz, perdoando uns aos outros, ou em última instância, suportando uns aos outros. Mas vocês têm que viver em paz. Versículo 16. Não, ainda tem mais aqui, sede agradecidos. Esse sede agradecidos aqui, possivelmente o apóstolo Paulo está falando, para que nós viéssemos ser agradecidos pela nossa chamada. Nós sermos agradecidos pelo privilégio que Deus nos deu de nós fazermos parte do corpo de Cristo. Por isso que ainda no versículo 15 o apóstolo Paulo diz, a qual também fosse chamados em um só corpo. Sejam agradecidos por vocês poderem fazer parte do corpo de Cristo, pela chamada de Deus na nossa vida. Versículo 16. E esse sede aqui no original significa estar. Mais um verbo no imperativo aí para os irmãos. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Preciso dar uma pisada no acelerador aqui. Mas é interessante a gente entender, irmãos, o que significa habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Para a gente entender, temos que ler o versículo 17 também. E em tudo o que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus. Então aqui é interessante observar o seguinte, tem pessoas que pegam esse versículo de número 17 aqui, onde diz que tudo que nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus, e tentam se utilizar desse versículo como uma forma de você positivar ou de você afirmar suas ações. Então, por exemplo, eu vou mudar de emprego em nome de Jesus. Eu vou comprar uma casa nova em nome de Jesus. Então, muitas pessoas gostam de usar esse em nome de Jesus como uma forma de positivar ou de afirmar as suas ações. Só que aqui nesse texto, esse em nome de Jesus, o apóstolo Paulo deixa bem claro que nós devemos fazer
tudo que nós viemos fazer deve ser em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo está se referindo ao versículo anterior. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, tudo aquilo que nós formos fazer deve ser em nome de Jesus. Então, ou seja, a palavra de Cristo, que na época ela era transmitida através da tradição oral. Que mensagem que era essa? A mensagem que foi ensinada pelos apóstolos, juntamente com as cartas que já haviam na época. Elas devem ser feitas de forma cristocêntrica. Então, tudo aquilo que nós formos fazer, Jesus Cristo tem que ser o centro. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Fazei tudo em nome de Jesus, aqui no nosso texto, no nosso contexto, significa dizer o seguinte, que a palavra que venha habitar no meio de nós, ela venha ter como centro Jesus Cristo. Que a nossa instrução venha ser feita conforme Cristo Jesus deseja. Que os nossos aconselhamentos venham ser segundo a vontade de Cristo. Que a nossa sabedoria venha ser segundo a sabedoria de Cristo. Que os nossos louvores venham ser segundo Jesus Cristo, nossos salmos, nossos hinos, nossos cânticos espirituais de gratidão, venham enaltecer o nome de Jesus Cristo. Tudo que nós venhamos fazer, nós temos que ser cristocêntricos. Jesus tem que ser o centro de tudo, dando por Ele graças a Deus Pai. Então vamos lá. Então eu vou ter que dar uma pisada aqui no acelerador, tá, irmãos? Porque tem que ter algumas coisas que eu acho interessante que aqui eu gostaria de tratar com os irmãos. Então vamos lá. Dos versos 18, aqui do capítulo 3, até o versículo 21, o apóstolo Paulo trata do relacionamento que os cristãos devem ter com o seu, dentro da sua família, tá? Então aqui, esposas, sede submissas ao próprio marido. Esse submeta-se aqui também é um verbo no imperativo. Não, mas fica tranquila. Porque no verso 19, amai também é um verbo no imperativo. Opa, aí melhorou, né? A submissão aqui é interessante observar o seguinte, é que a mulher deve ser submissa ao próprio marido como convém no Senhor. Então, convém no Senhor que a mulher venha ser submissa ao marido. E esse convém no Senhor também nos denota o seguinte entendimento, que a mulher deve ser submissa ao seu marido segundo aquilo que o Senhor nos ensina, segundo a palavra de Deus. Ou seja, se o marido exigir da esposa uma submissão ou algo que vá contra a vontade de Deus, que vai contra aquilo que convém no Senhor, então a mulher está desobrigada de ser submissa a ele. O marido também deve amar a sua esposa, verbo no imperativo. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. E eu gostaria de falar também do versículo 21 aqui, que diz aqui, pais, não irrite vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então aqui no português, pais, é facilmente traduzido por pai e mãe. Mas aqui no original, pais é paters, grego paters. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os pais. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, para os pais não irritar os vossos filhos para que eles não ficassem desanimados. Existe a possibilidade de que, quando o apóstolo Paulo diz para que os pais não viessem irritar os seus filhos, o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja que os pais deveriam assumir a responsabilidade de instruir os seus filhos. Não irritá-los, mas instruir os seus filhos, para que eles não viessem ficar desanimados. Se nós formos entender dessa forma, e que no original a palavra está falando pai, não pais, pai e mãe, nós podemos chegar à compreensão de que a responsabilidade de quem tem de instruir os filhos, de como eles devem
se portar como homens e mulheres de Deus, de como eles devem se portar como servos do Senhor, é do Pai. Ó, que interessante, uma possibilidade interessante, hein? Uma responsabilidade grande para nós homens, hein? Talvez a ideia aqui do apóstolo Paulo ela esteja ligado com um termo que nós costumamos dizer aqui, né, que o homem é o sacerdote do lar. Ó, a responsabilidade, o desafio que paira sobre nós, homens. Avançando nos versos 22 a 25, o apóstolo Paulo diz como o servo deve se portar com o seu senhor, e é interessante aqui que o verso de número 24, o apóstolo Paulo, verso de número 23, o apóstolo Paulo diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para homens. Já pensou se tudo aquilo... agora eu peço licença para os irmãos para fazer uma aplicação assim, bem rapidinha. Já pensou se tudo aquilo que nós fizéssemos nos nossos relacionamentos dentro da sociedade, nós fizéssemos tendo em mente que nós não estamos fazendo para o homem, mas que nós estamos fazendo para Deus? Aqui, se a gente for analisar a fundo, no contexto do mundo antigo, a escravidão ela era uma instituição permitida e instituída pelo Estado romano. Ela era completamente permitida. Agora, imagina você falar para um escravo, para ele servir o senhor dele da melhor forma possível, como se ele estivesse servindo para o Senhor, servindo o Senhor. Contextualizando, nós, nas nossas relações, tudo aquilo que nós fomos fazer, se nós fizéssemos da melhor forma possível, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Imagina como seria a nossa sociedade. Isso vale para todos nós. E aí alguns poderiam dizer, falar assim, mas o irmão Daniel, o meu patrão ele é injusto, o meu patrão não me paga um salário digno, o meu patrão não valoriza. Fica tranquilo, porque o próprio texto aqui, ele traz recomendação para os servos, mas também traz recomendação para os patrões. Verso 25, pois aquele que faz injustiça receberá, verso 24, capítulo 4, verso 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Se o Senhor está sendo injusto, pode ficar tranquilo, porque no verso 25 a Bíblia diz, capítulo 3, verso 25, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, da mesma forma que Deus ele trata com o servo, Deus ele também trata com o patrão também. Então, seja qual a posição que nós venhamos estar, se é patrão, se é servo, trabalhador, a recomendação é que nós venhamos fazer tudo o melhor, da melhor forma possível, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, porque a recompensa ela vem do Senhor. Dos versos 2 do capítulo 4 a 6, o apóstolo Paulo exorta a prática da oração. Dos versos 7 a 9, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa interessante aqui para destacar dos versos 2 a 6. Perseverar na oração, vigiando com ações de graça, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que nos abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Aqui o apóstolo Paulo fala do mistério de Cristo. Que mistério é esse? Aquele mistério que foi dado para o apóstolo Paulo como através de uma revelação. Como que isso se deu? O apóstolo Paulo explicou também lá em Efésios, capítulo 3. Esse mistério de Jesus Cristo é a igreja. Ele estava preso por pregar o mistério de Deus, que Deus deixou oculto ao longo dos séculos e revelou agora, através de uma revelação especial aos seus santos apóstolos, para que eles pregassem a igreja, o mistério de Deus. E que mistério é esse? É a união de todos os santos, gregos, gentios, judeus, independentemente da sua nacionalidade, a união dos santos no corpo a qual Jesus é o cabeça, é a união dos santos que se tornam membros da família de Deus. Versos
Tem mais coisa aqui, mas não vai dar tempo. 7 a 9, o apóstolo Paulo fala de Tíquico e Onésimo. O apóstolo Paulo estava enviando, provavelmente, essa carta pela mão de Tíquico e Onésimo. Quem que é Onésimo? É o mesmo Onésimo que foi citado lá em Filemão. A igreja de Colossenses, ela era estabelecida na casa de Filemão. Esse Onésimo é o mesmo Onésimo, escravo fugitivo de Filemão, que o apóstolo Paulo teve que tratar todo esse problema que houve entre Onésimo e Filemão, a qual o apóstolo Paulo escreve uma carta para Filemão, para que eles se reconciliassem. Então, tudo isso está dentro do contexto histórico da igreja de Colossos, mas não vai dar para mim me avançar, porque eu gostaria de falar outras coisas para os irmãos. Saudações finais. E o apóstolo Paulo encerra. Eu vou ter que parar por aqui a leitura, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade aí para perguntar, tá? Em especial, como o pastor costuma dizer, as 3 primeiras perguntas, e nós estaremos respondendo, tá? E depois, irmãos, no futuro, se alguém tiver alguma dúvida ou está com vergonha de perguntar, anota. E depois, no futuro, vem conversar conosco, irmão. Nós estamos aqui, para servir os irmãos, tá? Eu gostaria de me utilizar aqui de apenas 10 minutos para me fazer um comentário a respeito do livro do Dr. Augusto Nicodemos, que eu achei muito interessante, que ele faz um paralelo entre a heresia de Colossos, lá em Colossos, e que possivelmente essa mesma heresia de Colossos, ela continua aqui hoje no século XXI, só que com uma roupa nova. O Dr. Augusto Nicodemos diz assim no livro dele, A Supremacia de Cristo: alguém já disse que a maior lição que se pode aprender da história é que poucos aprendem as lições que ela ensina. Interessante, né? O autor desta frase estava se referindo ao fato de que, geração após geração, os mesmos erros teológicos dos primeiros séculos do cristianismo reaparecem, ainda que em roupa nova. Estou convencido de que ele estava absolutamente correto. O leitor tem em mãos a prova disso. Paulo escreveu a carta aos Colossenses em meados do primeiro século para combater um falso ensinamento conhecido como a heresia de Colossos, que consistia numa combinação atraente de práticas legalistas, promessas místicas, rituais ascéticos e conhecimento gnóstico. Seus defensores ensinavam que a salvação era alcançada mediante um conhecimento secreto que não fora revelado nem mesmo aos apóstolos originais, do qual eles, os mestres gnósticos, eram guardiões. Este conhecimento tinha a ver com entes celestiais que funcionariam como mediadores e requereriam adoração e culto para mediar o caminho através do pleroma, que é a plenitude no grego, espacial entre Deus e os homens. Além disso, alegavam que era preciso praticar a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, a observância do calendário judaico, da dieta levítica e da abstinência de prazeres, ainda que lícitos, mediante rigor ascético. Em outras palavras, os falsos mestres defendiam novas relações, conhecimento privilegiado de alguns misticismos e legalismo, tudo em nome de Jesus. O leitor atento que esteja familiarizado com a situação evangélica brasileira não teria dificuldade de identificar semelhanças com a heresia de Colossos. Práticas legalistas no uso de costumes como condição para a salvação. Práticas místicas e supersticiosas que têm aparência de piedade, mas nenhuma fundamentação bíblica, são pregadas e anunciadas diariamente pelos meios de comunicação e nos cultos, por pregadores evangélicos e líderes de seitas que se apresentam como pessoas que mantêm uma relação especial e única com Deus. Afirmam ter recebido uma unção que os distingue e os separa dos cristãos comuns e demandam obediência e fidelidade inconteste de seus seguidores. Eu vou só
dizer o que eu entendi aqui do texto do Dr. Nicodemos, e hoje eu não vou nem entrar nas minhas considerações da revista, porque o nosso tempo já foi. Eu achei interessante que o Dr. Nicodemos, ele faz um paralelo entre a heresia de Colossos e uma heresia que está muito presente nos nossos dias de hoje. A heresia de Colossos, eles pregavam que apenas alguns homens especiais receberam um conhecimento, uma sabedoria superior, uma revelação diferenciada de Deus, e aí eles tinham um ensinamento que nem os apóstolos haviam recebido da parte de Deus para passar para a igreja. Se nós formos analisar, irmãos, com uma roupa diferente, é bem fácil de nós identificarmos esse tipo de heresia nos dias de hoje. Homens que se dizem ungidos de Deus, que receberam uma revelação diferente, pega a Bíblia, lê e consegue alcançar uma revelação, um entendimento que ninguém nunca viu ao longo de 2000 anos de estudo da palavra de Deus. E assim eles ensinam o povo esse ensino, eles requerem desse povo uma obediência, de tal forma que eles não venham ser contestados, e eles colocam a verdade deles como uma verdade absoluta. Isso, irmãos, é muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso. É por esse motivo, irmãos, que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós nos esforçamos o máximo possível para que nós venhamos trazer para os irmãos uma interpretação que ela venha a ser fiel ao texto, e se possível nós não alcançarmos o significado do texto, nós venhamos chegar o mais próximo possível ao significado do texto, porque esse é o nosso dever como anunciadores da palavra de Deus. Eu me recordo que em algumas aulas no seminário, um dos nossos professores falou algo que tocou muito ao meu coração. Ele falou o seguinte: meu irmão e minha irmã, se você quer ser um estudioso da palavra de Deus, se você quer ser um pregador da palavra de Deus, se você quer ser um professor da palavra de Deus, isso aqui não é tarefa para preguiçoso. Nós temos que nos empenhar e nos esforçar em estudar a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você, meu irmão e minha irmã, você tem que se fazer refém de conceitos históricos, arqueológicos, para você entender a palavra de Deus. Não é isso que eu quero dizer. Porque ao mesmo tempo que nós podemos nos tornar teólogos, estudiosos da palavra de Deus, que venham deter um conhecimento extraordinário, a fé em Jesus Cristo, a nossa fé, ela é extremamente simples. Qualquer homem e mulher, ele tem que ter a capacidade de dizer quem é Jesus na vida dele, o porquê que ele serve Jesus, em no máximo 10 segundos. Então eu concluo as minhas palavras da seguinte forma: toma cuidado, meu irmão, com pessoas que venham dizer para você que receberam uma revelação da palavra de Deus. Porque a revelação ela já foi dada e está aqui nas nossas mãos. O cânon já está fechado. Hoje, eu e você, meu irmão e minha irmã, temos que buscar a iluminação da parte de Deus e, para aqueles que assim entendem, através de um exercício exegético, buscar interpretar a palavra de Deus com sinceridade no nosso coração, para que nós venhamos pregar a palavra de Deus com fidelidade e ensiná-la da forma que ela tem que ser feita. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Aqueles que tiverem dúvidas, as 3 primeiras, perguntem aí nos comentários. Quem não tiver, quem se sentir tímido, depois, quando nós voltarmos à normalidade, eu estou aqui, irmãos, para servir você, meu irmão, para servir você, minha irmã. Estou à disposição para servir vocês. Venham conversar comigo. Estou aqui para servir os irmãos. Algum dia alguém quiser, fala: irmão Daniel, vamos estudar um texto, estou fazendo um exercício, estou estudando um texto X da Bíblia, vamos estudar juntos. Estamos aqui para servir você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por sua atenção.
Irmãos, nós vamos cantar agora o hino 328, Sossegai. Amém. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, e não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Agora eu chamo o Caio, que vai dar continuidade aqui ao culto.
Dando continuidade então a esse maravilhoso culto de louvor, adoração ao nosso Deus. Já ouvimos a voz do nosso Deus através dos louvores, através da explanação da palavra, e muito bem explanada pelo nosso irmão Daniel. Agora que nossos corações estejam abertos para ouvir a voz do nosso Deus através da sua palavra. A palavra essa que é viva e eficaz. Se hoje você está desanimado, se hoje você está fraco na fé, se muitas vezes você ora e parece que a oração não passa do teto, que muitas vezes é assim, muitas vezes nós oramos e parece que a resposta não vem do Senhor, ou que Deus simplesmente se cala. Se hoje você está nesse desânimo, se você está nessa situação, eu falo uma coisa para os irmãos: não deixem de ouvir a palavra. Não deixem de assistir a pregação, porque Deus trabalha através da sua palavra para mover o nosso coração de volta a Ele. Tá? Eu vou estar orando então para Deus nos capacitar e nos evitar que nós venhamos errar o menos possível. Querido e amado Pai, nesse momento, muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto maravilhoso até aqui. Muito obrigado pela Tua graça em nossas vidas. Agora eu me coloco diante da Tua presença, Pai, como vaso que é apenas de barro, Senhor, para que toda glória e todo louvor seja Teu, Senhor Deus. Usa-me como canal desobstruído, Pai, como canal de bênção, Senhor Deus, na vida dos meus irmãos, Pai. Que não seja eu a falar, mas a Tua palavra, Senhor, o Teu Santo Espírito complete a obra e fale o coração de cada um dos irmãos e irmãs que estão nos escutando esta manhã. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias, né? Em Apocalipse 3, esse não é o texto central da pregação de hoje, né? Mas eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Apocalipse 3. Nós leremos do versículo 14 ao 20. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então é Jesus que está falando, né? Como João disse lá no João capítulo 1, né? O verbo de Deus, né? No princípio era o verbo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então Jesus aqui faz um paralelo, né? Nós não conseguimos tomar uma água morna, porque os irmãos que tentaram tomar uma água morna, dá aquela ânsia de vômito. E é esse o sentimento de Jesus para essa igreja de Laodiceia, né? Essa igreja está morna, já não prega mais o evangelho como pregava, já não evangeliza mais, já não prioriza missões, né? Já não vive uma vida de acordo com o evangelho, deixaram de lado mesmo o primeiro amor, deixaram de lado mesmo o principal. Como dizes, essa igreja: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, simbolizando a santidade, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. 19. Eu repreendo e castigo todos a quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. A mesma mensagem dos profetas, né? Jesus aqui falando para essa igreja: arrepende-te. E é interessante que Jesus está falando para a igreja, não para o mundo, para a igreja de Laodiceia: arrepende-se. E muitas vezes Deus está falando para nós hoje: arrepende-se. Eis que estou à porta e bato, versículo muito conhecido. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Interessantíssimo, irmãos. Esse versículo, muitas vezes, o versículo 20, é usado para evangelização. E não está errado. Mas o contexto que Jesus está aqui, ele está falando da igreja. A igreja de Laodiceia. Igreja na qual o amor tem se esfriado, né? Igreja na qual perdeu boa parte da essência.
Igreja na qual talvez fosse religiosa, igreja na qual, vamos transportar para o dia de hoje, tivesse cultos todos os domingos, igreja na qual as pessoas participavam dos cultos, mas na realidade as suas vidas não eram de acordo com o Evangelho muitas vezes. E nós, irmãos, como igreja, e quando eu falo igreja, somos nós, não é o templo em si. Nós vemos isso nessa pandemia, né? O templo vazio, os irmãos em casa assistindo. Nós vemos que aqui é somente um templo, um local onde nós reunimos para louvarmos o nosso Deus. Mas a igreja somos nós. E se a igreja está morna, não estou falando agora especificamente da nossa, é porque nós estamos mornos. É porque nós, diante de Deus, não estamos de acordo com o Evangelho. É porque nós não buscamos uma vida de santidade. Será que Jesus olha hoje para a nossa igreja? Vamos falar de igreja de Argentápolis mesmo. Será que ele tem alegria, prazer? E olha e fala, nossa, essa igreja é uma igreja quente, é uma igreja que faz diferença, é uma igreja que cumpre minha vontade? Ou será que Jesus olha hoje para a nossa igreja, irmãos, para cada um de nós, e quer vomitar cada um de nós? Porque nossas obras continuam sendo pecaminosas, continuam sendo maus. É interessante, eu ouvi parte da pregação daquele pregador Júnior Trovão. Ele é da pentecostal, da Assembleia, mas ele tem umas palavras boas. E ele disse o seguinte, interessante, as pessoas, quando está ruim no serviço, não deixam o trabalho. Quando está ruim na escola, não deixam a escola ou a faculdade, não abandonam. Aprender a conviver, mesmo estando ruim. E na igreja é totalmente diferente, né, irmãos? A culpa sempre é da igreja, do pastor, do louvor. E por qualquer coisinha nós saímos da nossa igreja. Não devemos ser dessa forma, irmãos. Devemos deixar Jesus trabalhar em nossos corações e resgatar verdadeiramente o amor, que é o vínculo da perfeição, o amor incondicional, assim como o Daniel falou, né? Muitas vezes nós vamos ter que suportar alguns irmãos, mas nós suportamos por quê? Porque nós recebemos primeiramente o amor de Cristo, e da mesma forma que Ele foi misericordioso conosco, nós devemos ser misericordiosos, e como foi falado pelo Daniel, a mesma coisa que Ele nos perdoou, nós devemos perdoar os nossos irmãos, e essa igreja tinha perdido, né, essas características, e ela é fortemente repreendida pelo Senhor Jesus. E é interessante que o Senhor Jesus repreende essa igreja de Laodiceia, mas não fica somente na repreensão. Olha como o Senhor Jesus é misericordioso e bondoso. Ele dá sempre a oportunidade de arrependimento. Ele fala, arrependam-se. Interessante. Ele fala da igreja que a igreja é morna, que a igreja não está fazendo a vontade dele, mas ele dá a oportunidade. Arrependam-se. Talvez hoje você precise ouvir isso, meu irmão e minha irmã. Arrependam-se. Porque nosso arrependimento tem que ser contínuo e constante, para que assim Deus venha aperfeiçoar o nosso caráter, que a cada dia venhamos parecer um pouquinho mais com Cristo. Por que eu citei esse texto? Porque o texto central, o qual eu vou refletir com os irmãos, tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com o amor ao próximo, tem tudo a ver com a nossa atitude diante de Deus e diante do próximo. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Um texto muito conhecido, né? Mas pouco desvendado, pouco aplicado. Versículo 25 diz o seguinte: eis que se levantou certo doutor da lei, ou escriba, tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus, o que está escrito na lei? Como você entende ela? Como você lê a lei? Como você interpreta ela? 27, e respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aqui o doutor da lei, tendo conhecimento da lei, ele citou o Shammah, que está lá em Deuteronômio 6. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. 29.
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, desculpa, irmãos. Espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, passou de longe. De igual modo, também um levita, aquele que era encarregado de louvar ao Senhor, aquele que era encarregado de cuidar do templo. Chegando naquele lugar e vendo, passou de largo também. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão, teve empatia, em outras palavras. Tentou se colocar no lugar daquela pessoa que foi assaltada. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus pergunta ao doutor da lei. E o doutor da lei responde. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. É interessante notar que era comum naquela época que eles discutissem sobre esse tema, sobre o amor ao próximo, que eles comentassem sobre esse tema. E é interessante notar que esse doutor da lei, ou escriba no caso, chega e fala: bom mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? Deixa eu ver aqui no... Isso. Mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? E ele faz uma pergunta que é uma boa pergunta. Senhor, o que eu devo fazer para lhe dar a vida eterna? E ele, sendo doutor da lei, ele cumpria toda a lei rigorosamente. Então ele se achava justo diante de Deus, porque era descendência de Abraão. Logo, o filho de Abraão, ele era justo. O que eu devo fazer para lhe dar a vida eterna? E é interessante a forma que Jesus responde. Jesus nunca respondia diretamente. Jesus respondeu como? O que está escrito na lei? Como você interpreta? É interessante a forma que Jesus respondeu. Jesus não falou: faz isso, 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 e você vai herdar a vida eterna. Ele falou: como você interpreta na lei? Como você lê na lei? De que forma você interpreta na lei? O que está escrito? E esse doutor fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele cita a lei, que é amar a Deus e amar ao próximo. É interessante notar que esse doutor da lei fez essa pergunta, para experimentar Jesus, para tentar Jesus, para pegar Jesus em alguma cilada, para que Jesus respondesse de outra forma e fosse incriminado de alguma forma. Mas ele caiu do cavalo, pois Jesus respondeu de forma muito sábia. Versículo 28, disse-lhe: respondestes bem, faze isso e viverás. Você conhece a lei. Jesus falando para o escriba: faz isso e você vai viver. E é interessante, 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Interessante. Muitas vezes, irmãos, nós sabemos de cor a Bíblia, nós sabemos a lei, nós sabemos, como agradar a Deus, mas muitas vezes, igual a esse doutor da lei, nós queremos nos justificar diante de Deus. Nós queremos dar desculpas diante de Deus. Nós queremos nos justificar. Mas Senhor, mas eu te sirvo, mas eu estou todo domingo na igreja, mas eu amo o próximo. E eu lhes pergunto, qual de nós podemos nos justificar diante de Deus?
Nenhum de nós podemos nos justificar diante de Deus. Porque em Romanos 3:23, assim como Daniel também citou, né? Não foi esse texto, mas foi próximo. Todos pecamos, estamos separados da glória de Deus. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que nós somos homens e mulheres, miseráveis pecadores, que carecemos a cada dia da graça e da misericórdia de Deus. Esse doutor da lei, esse escriba, ele achava que não carecia da misericórdia e da graça de Deus. Ele achava que ele cumpria toda a lei e que ele estava correto. E ele quis se justificar diante de Jesus e falar, mas eu sei quem é meu próximo. E ele fala, quem é meu próximo? Pergunta Jesus. Esse doutor da lei pergunta, quem é meu próximo? E a forma que Jesus responde, muitas vezes nós levamos em conta que é a parábola. Tem até no título aqui na minha Bíblia, né? A parábola do bom samaritano. Mas é interessante que Jesus não fala que é uma parábola. Os irmãos podem ver no texto, versículo 30. Ó, e respondendo Jesus disse. Aí ele começa a dizer o texto, né? Começa a falar. Provavelmente, essa é uma história real. Muito provavelmente. Claro, né? Terão outras interpretações que interpretam que é simplesmente uma parábola. Mas provavelmente é algo que aconteceu. É uma história real. Né? Então Jesus transporta esse doutor da lei para a realidade. Para a realidade do que estava acontecendo na época. Para a realidade do que... Da verdade que Jesus queria mostrar para este homem e quer nos mostrar esta manhã. Jesus diz assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Essa estrada muito provavelmente era uma estrada perigosa na época, né? Então os salteadores pegaram esse homem que era judeu, tá? Esse homem que foi espancado, ele foi deixado meio morto, não era samaritano, era judeu. Isso é importante os irmãos saberem, tá bom? Porque isso tem tudo a ver com a atitude do sacerdote e do levita que nós vamos ver, tá? E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Ou seja, viu aquele homem e passou de largo. Muito provavelmente, assim como nós, muitas vezes, esse sacerdote deu algumas desculpas. Quais, por exemplo, ele poderia dar? Poxa, eu passei a semana toda na igreja, no templo. Eu não tenho tempo para ver esse homem que está caído aí. Eu sei que a lei manda, né, que eu venha socorrer qualquer pessoa, mesmo que for meu inimigo, mas eu não tenho tempo para isso. Muitas vezes, nós nos tornamos dessa forma, irmãos. Cumprimos o rito religioso e não temos tempo para amar o nosso próximo. Não temos tempo para dar de comer àqueles que precisam, para dar de beber àqueles que precisam. E Jesus fala isso para nós em Mateus 25. Naquele grande dia ele vai separar as ovelhas dos bodes. E as ovelhas Jesus dirá, vindes benditos do meu Pai, para a ceia que está preparada desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Estava preso, vocês foram me visitar. Estava doente, acamado, vocês foram me visitar, foram me ver. E os justos hão de dizer, Senhor, quando te vimos dessa forma, preso, nu, com fome, doente, fizemos essas coisas? E Jesus vai dizer, quando vocês fizeram ao seu próximo, a mim vocês fizeram. E da mesma forma vai dizer, aqueles bodes no caso, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. E da mesma forma Jesus vai dizer, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, eu estava nu, vocês não me vestiram, era forasteiro, vocês não me hospedaram, estava na prisão, vocês não foram me visitar. E eles, assim como esse doutor da lei, vão querer se justificar e dizer, mas Senhor, nós não sabíamos que era o Senhor, senão tínhamos feito. Quando te vimos assim, não fizemos assim? E o Senhor Jesus vai falar abertamente, quando vocês não fizeram ao seu próximo, a mim vocês não fizeram. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos?
É justamente disso que se trata. Esse sacerdote era religioso, esse sacerdote conhecia a lei, a semelhança do doutor da lei que questionou Jesus. A obrigação dele, não era nem que se ele quisesse ou não, a obrigação dele era socorrer aquele homem que era judeu, não era nem samaritano. Ele não ia nem se contaminar, porque nós sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos, né? Nem se encostavam nos copos e nos talheres e tudo mais. Mas ele passou de largo, ele cumpriu toda a lei, mas esqueceu a segunda parte da lei que ele mesmo citou, esse doutor da lei, esse sacerdote. Amarás o teu próximo. E nós sabemos que não tem como amar a Deus e não amar ao próximo. Então, no fundo, esse sacerdote, ele não amava a Deus, porque se ele amasse a Deus realmente, ele teria compaixão desse próximo, que estava nesse caminho. E de igual modo, também um levita, chegando naquele lugar, vendo, passou de largo. O levita, se os irmãos não lembram, eles são da tribo de Levi. E todos eles não tinham herança nas tribos de Israel, né? Porque a porção do Senhor era herança dos levitas. Ou seja, os levitas, eles cuidavam do templo, eles viviam para o templo. Os levitas eram pessoas que viviam, vamos dizer na igreja hoje, mas viviam no templo. Conheciam de cabo a rabo a lei. Também, sabiam também, da mesma forma do sacerdote, sabia também que deveria ajudar o próximo, seja quem for, porque a lei mandava isso. E da mesma forma ele arranjou uma desculpa, talvez fosse louvar, talvez fosse ter algum compromisso no templo, e não teve tempo de ajudar aquele compatriota que estava ali, estirado no chão. Esse levita, ele louvava a Deus com seus lábios, mas o coração estava muito longe de Deus. Será, irmãos, que nós temos louvado a Deus somente com os nossos lábios? Como está o seu coração nesta manhã? Examine-se. A Bíblia nos deixa claro que devemos examinar. O homem examine-se a si mesmo. Não só quando nós vamos tomar a ceia, que é um momento maravilhoso, né? Por causa dessa pandemia, faz um tempo que nós não tomamos como igreja, mas nós devemos nos examinar, irmãos. Ver onde está o nosso coração, que aí estará o nosso tesouro. Será que nós não temos sido que nem o sacerdote? Será que nós não temos sido que nem o levita? Continuando, irmãos. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Interessante, Jesus, ao citar o samaritano, ele está desconstruindo os judeus, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então ele fala, olha, o sacerdote teve a oportunidade de fazer o bem, ele é obrigado pela lei a fazer o bem e não fez. O levita não fez também. Agora, o samaritano viu aquele homem e imediatamente tentou se colocar no lugar dele e ajudou. Agora nós vemos, irmãos, para a nossa vida, que vale bem mais, muitas vezes, as nossas atitudes do que só pensamentos vãos. Muitas vezes nós temos vontade, discutimos, né, sobre o desemprego no Brasil, discutimos sobre quantas pessoas estão passando fome, e muitas vezes nós não temos coragem de sair dos nossos lares e ajudar alguém. E muitas vezes nós passamos de largos nas calçadas, onde as pessoas estão precisando realmente, não aqueles que pedem para outros fins, mas aqueles que estão precisando realmente e passamos de largo. Muitas vezes nós fazemos, irmãos, não sejamos hipócritas, não venhamos nos enganar, nós fazemos que nem o sacerdote, nós fazemos que nem os levitas, porque nós deixamos, que nem a igreja de Laodiceia, o primeiro amor. E é por isso que esse sacerdote agiu dessa forma, e esse levita também, porque eles deixaram o primeiro amor. Da mesma forma, nós muitas vezes deixamos o primeiro amor. E aproximando-se, atou-lhes feridas, deitando-lhes azeite, que azeite naquela época tinha propriedades que curava também, né? E vinho, o vinho também tinha algumas propriedades, e pondo-se sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
Jesus perguntou uma coisa interessante. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus aqui já tinha desconstruído todo esse doutor da lei. O doutor da lei não tinha nenhum argumento válido mais. Nenhum. O sacerdote não ajudou. O levita não ajudou. Não seria ele, que é doutor da lei, ia ajudar, né? Ele não tinha nenhum argumento mais. E ele teve que falar. Ele disse o que usou de misericórdia para com ele, ou seja, o samaritano. É interessante que esse doutor da lei, ele nem cita que é o samaritano, ele fala aquele que usou de misericórdia. Disse, pois, Jesus, vai e faz a mesma coisa. Esta é a mensagem que o Senhor nos passa essa manhã. Vai e faz a mesma coisa. Porque quando nós fazemos ao próximo, nós fazemos a Deus. Nós devemos, irmãos, deixar que o amor de Deus, aquele que excede todo entendimento, aqueça os nossos corações. Para que assim nós não sejamos uma igreja morna, que nem era a igreja de Laodiceia. Para que na volta do Senhor Jesus, Ele não venha nos vomitar como igreja. Pelo contrário, Ele vinha nos falar, vinde benditos do meu Pai. Como está a sua vida hoje, meu irmão e minha irmã? Como você tem vivido a semana? Como você tem praticado o amor agora nessa quarentena com a sua família? Já está saindo um pouco da quarentena, mas com a sua família, como você tem tratado a sua família nessa quarentena? Como você tem tratado sua esposa, seus filhos? Como você tem tratado os seus irmãos na fé nessa quarentena? Vocês têm ligado para os seus irmãos, mandado mensagem, visto se algum dos nossos irmãos estão passando dificuldade? Ou, que nem o sacerdote, o levita, estamos ignorando os fatos que estão à nossa frente? Finalizando, irmãos, Tiago diz que a fé sem obras é morta em si mesmo. Por que será que Tiago disse isso, né? Porque na igreja da época também tinha essa questão. Eu tenho fé, eu oro por você, mas não dava o pão para a pessoa comer, não dava o alimento necessário, não ajudava a pessoa. E aí se tornava uma fé vã, se tornava uma fé baseada somente nas palavras. Fé, irmãos, também é ação. Jesus nos ama, mas Ele mostrou isso. Veio como homem e morreu no nosso lugar. Não ficou só nas palavras, que já seria suficiente. Mas não, Ele veio como homem, viveu como homem e morreu em nosso lugar. Que nesta manhã você venha examinar você mesmo e ver aonde você se adequa. Sacerdote, levita ou aquele samaritano que era desprezado pelo sacerdote e levita e mesmo assim usou de misericórdia para com o seu próximo. Que Deus abençoe cada um de nós, nos dê um ótimo domingo na paz do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Querido e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra que sempre fala aos nossos corações, palavra essa que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas, ó Pai. Mas eu peço esta manhã que o Senhor venha de encontro a cada coração, Pai, dos meus irmãos e irmãs que ouviram essa mensagem. Eu peço, Senhor Deus, que o Seu Santo Espírito complete a obra em cada um dos corações, ó Pai. Aquilo que eu não pude completar pela minha pequenez e pela minha própria limitação. Mas o Senhor é o Deus que não conhece limitação. O Senhor é o Deus que sabe, Senhor Deus, ó Pai, aonde trabalhar em nossas vidas. Aqueça os nossos corações com o Teu amor e com a Tua graça, para que assim sejamos, ó Pai, dignos da Tua presença. Continuo, Senhor Deus, ó Pai, pedindo oração pelo nosso pastor, esteja consolando ele, Senhor, e a família dele também. Esteja abençoando cada um de nós com a Tua graça. É no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.